Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Elisama, vem cá, por favor, minha irmã. Vamos cantar uma música antes da gente ministrar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Você encontrou? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9? Amém? Glória a Deus. Diz assim: Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Repita assim comigo: e Deus atendeu o seu pedido. Você tem orado ao Senhor? Que o Senhor possa atender o seu pedido. Você conhece essa música? Eu creio no poder da oração. Vamos cantar ela antes da gente ministrar? Eu creio no poder dos joelhos. Eu creio no poder. Eu creio no poder das mãos que se Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no Eu creio no poder da brasa viva. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai. O que Deus vai fazer? Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Eu vou levar meus problemas pra Deus. Vou entregar a Ti, Senhor. Entregar. Aleluia. Abençoar minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, nessa noite, mais uma vez estamos aqui, reunidos na Tua presença, na Tua casa, prestando um culto a Ti, um culto sincero ao Senhor, cada um de nós entregando o que tem de melhor. Dedicamos a nossa vida ao Senhor nesta hora. Atenta para cada um dos Teus filhos que aqui está, que a Tua palavra ela tenha liberdade em nossos corações, que não apenas nos dê um ânimo para alguns dias, mas que a Tua palavra possa transformar a nossa mente, renovar as nossas forças, restaurar o nosso vigor, para que continuemos nessa jornada, olhando fixamente em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé.
é a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. A oração faz parte da nossa vida, da vida de um cristão. A oração precisa estar presente toda hora e a todo instante. Nós lemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, sobre a vida do nosso irmão Jabez. E a história de Crônicas, capítulo 4, está falando sobre a genealogia de Judá. E vai contando sobre os descendentes dele. Em um dado momento, o escriba que estava ali escrevendo essa história, ao falar de Jabez, ele quis fazer um adendo, porque fazia muito sentido para ele deixar registrado que Jabez não foi qualquer um, mas ele foi o mais respeitado da sua família. Embora o nome dele remeta à dor que a mãe dele teve quando deu à luz, Jabez, em um momento da sua vida que ele teve consciência, ele orou. E a distância que Jabez estava de ser respeitado, de conquistar, de vencer, de ter uma vida de paz e prosperidade para o seu tempo, estava apenas uma distância de uma oração. Jabez, então, ele ora ao Deus de Israel. Eu acho interessante a Bíblia fazer essa menção, que ele orou ao Deus de Israel, porque a oração é peticionar. Os advogados aqui presentes sabem como que funciona. Quando você precisa requerer algo em juízo, você peticiona, você pede algo. Agora, quando você ora, quando você pede, quando você peticiona, você precisa ter consciência para quem você está dirigindo o seu pedido, para quem você está clamando, suplicando. Jabez, ele orou ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, que embora não é visto com os olhos humanos, não é tocado com as mãos humanas, ele é um Deus verdadeiro. A palavra diz que ele é fiel e verdadeiro, que os ouvidos dele estão atentos ao clamor dos seus. E Jabez, ele sabia que o Deus de Israel era poderoso para mudar as circunstâncias de sua vida. Então, o escriba vai fazer menção de dizer: Jabez orou ao Deus de Israel. Para quem temos orado, para quem temos pedido, aonde temos peticionado, vai fazer toda a diferença. Ao homem, podemos até ter algum dos nossos pedidos supridos, mas em Deus, quando nós clamamos por Ele, para Ele, dele vem o socorro, vem a nossa provisão, muito mais do que pensamos, esperamos, porque Ele é poder manifesto em nós. Amém? Então Jabez, ele ora ao Deus de Israel. E a oração de Jabez, ela era uma oração simples. O escritor de 1 Crônicas resume em 2 frases apenas. Mas é uma oração sincera, é uma oração também verdadeira. Ele está clamando a um Deus verdadeiro, uma oração verdadeira. Ah, Senhor, abençoa-me. A bênção no tempo que Jabez está é algo que eles clamavam por ela. Fato que, se você pegar a história dos patriarcas, era comum os homens abençoar seus filhos. Os primogênitos recebiam dupla bênção. Jacó, antes de morrer, ele chama seus filhos e abençoa cada um deles. Ele entrega uma bênção para cada um deles. Para José ele diz: olha, para você, José, a bênção que vem dos altos céus, a bênção que vem da profundeza, a bênção da fertilidade, a bênção da fartura. Então, ser abençoado naquele tempo era algo importante, era algo que era evidente aos olhos de quem viam.
Da mesma maneira, aquele que era amaldiçoado. Então, Jabez, ele entende que muitos podem ser bem-sucedidos em algumas áreas de sua vida, mas existe uma distância grande entre ser bem-sucedido em algumas áreas da minha vida e ser abençoado por Deus. O que Jabez ele não quer simplesmente vencer as dores da sua infância, vencer as dificuldades do seu tempo. Jabez, ele quer ser abençoado por Deus. E é por isso que ao clamar a este Deus que pode todas as coisas, ele diz: ah, Senhor, abençoa-me. Quando Deus chama Abraão, ainda chamado Abrão, Deus diz para ele: Abrão, se tua bênção por onde você for. Quando eu entendo que quem me chamou é poderoso para cuidar de mim, para zelar da minha vida, e não apenas me fazer vencedor, mas Ele é poderoso para me fazer mais que vencedor, eu entendo que eu preciso, eu necessito viver nessa terra com a bênção de Deus. E Jabez então diz: abençoa-me, Deus, aumente as minhas terras. Jabez, ele faz parte do tempo que houve a divisão de terra, quando Josué estava dividindo as terras, as tribos, cada uma recebeu o seu quinhão, recebeu a sua herança, a sua parte, mas cada um tinha que conquistar a sua terra, tinha que expulsar os inimigos da sua terra, tinha que colocar para fora os homens que viviam naquele lugar. Quando Deus promete para o povo dele a bênção da terra, Deus não falou das dificuldades, das intempéries e dos desafios que eles teriam. Apenas era dever daqueles homens acreditar, confiar na força do braço do Senhor. É da mesma maneira conosco. Na caminhada da fé, o Senhor nos chama, o Senhor promete a nós uma vida de bênção, mas o Senhor não conta o detalhe da agenda que tem preparado para nós. Ele não conta das intempéries que podemos passar, dos fatos que não estão planejados que ocorrem, do dia da dor, do dia mau. Cabe então a nós confiar que, embora não temos um mapa detalhado, não temos uma agenda toda detalhada, precisamos confiar que aquele que nos chamou, o nosso guia, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, para nos levar em paz e em segurança. Ele é poderoso para, em meio os vales, os dias maus, os dias de dor, te manter em pé, forte e fortalecido, porque o que nos sustenta não são as estações, mas é estar conectado em Cristo Jesus, a videira verdadeira que produz em nós vida e a tem dado a nós com abundância. Amém? Então, aquele tempo de Jabez, as terras estavam sendo divididas, e é interessante que depois que foi dividida as terras, no capítulo 18 de Josué, Josué vai reunir os israelitas em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança.
Então Josué vai dizer aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus deu a vocês e os seus antepassados? Até quando vocês vão negligenciar a bênção de Deus? Alguns já tinham conquistado, outros não. Depois de todo aquele tempo, ainda tinha 7 tribos que viu a bênção passar, que por alguma razão não conquistou aquilo que era seu por direito. E Josué então, ele dá uma palavra de exortação: até quando vocês vão negligenciar a bênção de Deus? Até quando vocês vão negligenciar o domínio da terra que Deus confiou a vocês? Jabez, ele faz parte deste contexto. E ele não quer negligenciar a bênção do Senhor. Sabe, meus irmãos, a bênção de Deus está disponível a todos. Não existe na família de Deus prediletos. Não existe quem merece mais ou merece menos. Ao contrário, todos nós merecíamos a condenação, mas por causa do amor de Deus dispensado a nós, Ele enviou Cristo Jesus a toda a humanidade, e todo aquele que nele crê não há de perecer, mas há de ter vida eterna. Então a bênção, ela está disponível a todos, mas existe quem pede, existe quem busca, existe quem procura, existe quem vai atrás, existe quem chora, existe quem suplica, não apenas pela bênção deste Deus, mas por este Deus abençoador. E aí, você precisa responder uma pergunta para si. Você ora ao ponto de receber a palavra de Deus, a direção de Deus, o sim, o não, o espera, ou você toma decisões com base nos seus conceitos? Jabez, ele faz parte de um tempo aonde existia quem conquistava, como Caleb, como Josué, mas também como 7 tribos que estavam negligenciando. A história de Jabez, ela não é tão completa, mas tudo nos leva a crer que a sua mãe, ao dar à luz para ele, tem algum tipo de dor. Ou foi uma traição, ou de fato foi uma dor física, ou foi um desespero em alguma área de sua vida. E naquele tempo, dar o nome aos seus filhos, e esse nome significava algo, dizia muito sobre o futuro dessa pessoa. Lembra de Jacó? Jacó, aquele que pega pelo calcanhar. Aí aumentamos o significado do nome dele. Ele é trapaceiro, mentiroso, ele é falso, ele é enganador. Mas o significado do nome dele é aquele que pega pelo calcanhar. Agora, de fato, ele acabou vivendo um tempo da sua vida com isso, enganando e sendo enganado. Então existia naquele tempo algo que pesava sobre uma pessoa, o significado do seu nome. Jabez recebe então esse nome: com dores minha mãe me teve. Meu nome é sinal de dores. Meu nome e minha história tem uma marca terrível. É quando ele então entende que, embora ele não podia mudar o seu nome, embora você não consiga mudar o seu passado, mudar as marcas que obtivemos ao longo da jornada, existe um Deus que tem bons planos para o seu futuro. Existe um Deus que está querendo te dar vida e vida com abundância. Existe um Deus que, ao ser chamado, buscado, Ele se deixará ser achado por quem o buscar de todo o coração. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o seu coração.
A oração, então, ela faz parte da sua vida. Ela tem que fazer parte da minha vida. Nós não podemos andar à própria sorte. Nós não podemos sair para a guerra confiando nos nossos carros, nos nossos cavalos. Preparam-se os carros, os cavalos para a batalha, mas a vitória vem do braço forte do Senhor. Nós precisamos estar preparados, mas sobretudo confiar no Deus que nos chamou, no Deus que nos escolheu, no Deus que nos enviou, este Deus que é poderoso. Então nós precisamos orar, clamar ao Senhor. Jesus então vai nos ensinar: pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar, buscar e encontrará, bater, bater e abrir-se-vos-á a porta, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca e o todo que bate, a porta lhe será aberta. Porque até vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Deus Pai que estás no céu dará boas coisas àquele que lhe pedir. Nós precisamos ter uma vida de oração. O que diferenciou Jabez de todos esses que estão aqui no capítulo 4 do seu tempo, o que diferenciou ele dos seus irmãos, o que diferenciou ele da sua geração, foi porque Jabez orou. Mas Jabez orou até ter a resposta de Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia que estava um pouco indecisa sobre algumas coisas de sua vida. Eu perguntei: você tem orado? Você nesse caminho orou? Deus te falou que é esse o caminho que você precisa seguir? Ele falou: não, honestamente não. Eu falei: então você precisa de orar até Deus dizer: esse é o caminho que você precisa seguir. É essa profissão que eu te dei. É essa porta que eu abri para você. Eu quero você fazendo isso. Porque nós podemos ir e ser abençoados, sem dúvida. Nós estamos em Cristo Jesus. Mas o Senhor quer uma vida de intimidade com a gente. O Senhor, Ele responde a oração. O Senhor, Ele é vivo. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Eu não sei do meu futuro. Você não sabe do seu, mas Deus sabe do nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a alguns dias, a algumas horas. E quando o homem descobre na sua jornada que este Deus responde a orações, este homem passa então a buscar este Deus que responde a oração. Seria então loucura do homem tomar decisões na sua vida sem orar, sem buscar o favor de Deus, sem buscar a bênção de Deus, sem buscar o caminho do Senhor. A propósito, há um rei na Bíblia que chama Acás, que a história dele está lá em 2 Crônicas capítulo 14, que ele é esse rei, a Bíblia diz que ele começa a sua vida fazendo tudo aquilo que o Senhor agradava. Capítulo 14, 2 Crônicas. Acás, rei de Judá, ele obedeceu ao Senhor. E o primeiro desafio que ele tem no governo dele é os etíopes que tentaram atacá-lo. E diz a Bíblia que ele orou. E naquele tempo os etíopes eram um grande exército. Era uma ameaça muito grande. E Acás orou ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, deu vitória sobre os etíopes. O tempo passa, ele mantém esse relacionamento, mas quando ele está, de certa forma, tranquilo, em um momento de paz, Israel estava lutando contra ele. E diz a palavra no capítulo 16, 2 Crônicas, que Acás buscou o rei da Síria e fez um tratado, um acordo com o rei da Síria. Façamos um tratado, rei da Síria. Ele pegou toda a prata e ouro do templo do Senhor
e do palácio dele, deu ao rei da Síria, fez um tratado com ele, dizendo: olha, para de apoiar Israel, ataque Israel para que ele saia do meu território, e nós dois vamos ter um tratado aqui, e vamos viver em paz como fizeram nossos pais. Deu tudo certo. Tem hora que a gente não ora, e vai dar tudo certo às vezes. Nós vamos sair, e vamos conquistar, e vamos fazer aquilo que nós projetamos em fazer, mesmo sem a oração. Mas Acas é um exemplo. Depois que tudo deu certo, o vidente Anani, que naquele tempo também podemos dizer como o profeta, ele chega ao rei e fala assim: por acaso não era o exército dos etíopes grandes e numerosos como a areia do mar? E Deus não lhe deu a vitória sobre eles? Mas agora, ao invés de buscar o Senhor, fizeste um tratado com o rei da Síria. Visto que você não buscou ao Senhor, o exército da Síria passou de suas mãos. Era como que Deus estava dizendo àquele rei de Judá: olha, eu tinha para você não só Israel, mas também tinha a Síria para você. Mas você foi confiar na força do homem, esse país, esse território passou de sua mão. Aí o profeta vai dizer: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Meus irmãos, deixa eu te falar algo. Os olhos do Senhor estão atentos à sua vida. Tudo que você está fazendo, o Senhor está atento. Se a sua vida agrada ao Senhor, descansa-te nele, que Ele concederá o que o seu coração deseja. Aí o profeta vai dizer para o rei: nisto, rei, você cometeu loucura. A partir de agora, você terá guerra e não mais paz. Deu certo o plano do rei, mas o que Deus tinha para ele era outra coisa. É por isso que precisamos orar. Este rei que começa a sua vida buscando ao Senhor, temendo ao Senhor, tudo ia bem, até o dia que ele decidiu buscar a ajuda dos homens e não do Senhor. E diz a palavra que o final da vida dele foi o seguinte: ele foi acometido de uma doença nos pés, e embora sendo grave a sua doença, ele não buscou a ajuda de Deus, mas somente as dos médicos. E ele morreu. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus sobre tudo. Nós precisamos dar passos aonde nós estamos vendo os passos do Senhor. Permita-me, Senhor, ver os teus passos para que eu não tropece. Permita-me, Senhor, ouvir a tua voz antes de tomar as decisões que eu preciso tomar. Porque o Senhor tem bons planos a nosso respeito. Planos de te fazer prosperar e te conceder um futuro de paz, de alegria. E mesmo em meio às intempéries, às dificuldades, às incertezas que a vida por vezes impõe sobre nós, todavia eu me alegrarei neste Deus, eu confiarei nele, porque o meu futuro está em suas mãos. Jabez, ele compreende isso, e ele sabe que para romper com as dificuldades e com as dores de sua vida, ele precisa do Deus de Israel. Para vencer os capítulos da sua história, ele precisa do Deus de Israel. Para você vencer determinadas fases da sua vida, você precisa da força do braço do Senhor. Tem capítulos da nossa história que ele parece que não termina, parece que vai afunilando, parece que o ciclo não acaba, é sempre a mesma coisa. Parecemos por vezes como Israel no deserto, rodando em círculo, passa ano, entra ano, faz projeto, mas o projeto não acontece.
Eu ouço te dizer nessa noite que existe um Deus que pode pôr um ponto neste ciclo de azar, esse ciclo ruim, esse ciclo que nada dá certo. Existe um Deus que olha para você e diz: sim, é possível, sim, meus braços estão estendidos, clama e responder-te-ei quando me buscar de todo o seu coração. Precisamos então buscar a Deus. Jabez então ele clama ao Senhor. E a oração de Jabez, ela é uma oração que, às vezes, nós podemos até condenar esse tipo de oração. Ela é uma oração que ela aparenta ser um pouco materialista, mas ela vai muito além de ser materialista. O que Jabez quer para o seu tempo, ele quer influência, ele quer poder, ele quer prosperidade. Ele quer o favor de Deus, ele quer as terras dele alargadas. Mas parece que quando a gente fala isso, parece meio ofensivo às vezes, falar sobre riqueza, sobre terra, sobre poder. Parece que a gente vive numa cultura onde não se pode falar essas coisas, não pode mais ser próspero e bem-sucedido. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Deus pode sim te prosperar em todas as áreas de sua vida. Deus pode te abençoar de uma maneira que vai além das suas expectativas. A única diferença é que a bênção do Senhor, existe um propósito a ser cumprido. E Jabez, ele cumpre tanto esse propósito que, apesar da história dele, está em Crônicas, está aí no tempo das divisões da terra, ela fala tão alto na nossa vida, mesmo naquele tempo como hoje. É o homem que teve coragem de orar ao Deus de Israel. É o homem que teve coragem de pedir ao Deus de Israel. Eu agradeço a Deus por tudo, mas eu peço a Ele constantemente. Porque quando eu peço a este Deus, eu estou mostrando para Ele: olha, Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Tu podes mudar a minha sorte, Tu podes entrar na minha história, o Senhor pode mudar o meu futuro, num futuro de paz e num futuro de bênção. E aí Jabez então, ele ora, abençoa, aumenta as minhas terras. O Senhor quer que sejamos testemunhas dEle por onde formos. Não faz sentido o Senhor ampliar a terra de ninguém, se ao ampliar essa terra, a influência do reino de Deus não for junto. Se ao ampliar a sua vida, prosperar você em várias áreas de sua vida, o nome dele não for glorificado, isso não impactar a outros, não faz sentido. A bênção do Senhor a alcançar o homem é para a expansão do reino. É para nós divulgarmos quem Ele é. Não nos compete defender Deus, mas quando vivemos algo poderoso de Deus na nossa vida, nós temos uma experiência, um testemunho a contar. Deus existe? Existe. A minha vida dá prova disso. A minha vida mostra que Ele existe, porque um dia eu estava assim. Quando Ele entrou na minha história, Ele me transformou, mudou para aqui. Então a nossa vida precisa testificar quem Cristo é. Nós precisamos anunciar quem Deus é. Tudo que você tem e vier a conquistar, precisa apontar para o céu. Se não apontar para o céu, alguma coisa está errado. Se a bênção de Deus na sua vida não apontar para Cristo, está errado. Na jornada da vida, eu entendi que as minhas perdas, elas precisam glorificar a Deus. Os meus ganhos precisam também glorificar a Deus. É o Deus dos montes, é o Deus do vale, é o Deus da tristeza, é o Deus da alegria.
se eu estou nele, quer envergonhado, quer exaltado, o nome dele há de ser glorificado. E como fazer isso? Vivendo uma vida de dependência. As minhas vergonhas, as minhas dores, vai refletir, vai apontar para a misericórdia de Deus. Porque quando eu lembro, trago à minha memória, ainda que eu esteja por baixo daquilo que vai me trazer esperança, eu lembro, as misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã, são elas inesgotáveis, grande é a sua misericórdia. E embora esteja em fases da vida, passando pelos vales da sombra e da morte, o Senhor estará comigo, o teu cajado me acompanhará e me consolará, porque Deus também é Deus nos vales. Se você porventura esteja passando em um vale de sua vida, o Senhor é contigo para te fortalecer, para te pegar pela sua mão e te conduzir em paz, porque o Senhor dará um jeito, Ele te levará até o seu ponto seguro, para que você em algum momento cante o hino da vitória. Aleluia! Mas Ele é Deus dos montes. Quando venço, ao conquistar, ao ser abençoado, eu preciso entender, não foi os meus méritos, não foram os meus méritos, não foram minhas competências que me trouxeram até aqui. Até porque Salomão Eclesiastes diz que não são os sábios, os mais sábios que conquistam, os mais rápidos que chegam em primeiro lugar. Nem sempre são. Mas quando eu conquisto algo, embora o Senhor me deu habilidade, me confiou talentos, me deu dons, e nele Ele potencializa e me faz avançar, eu reconheço, eu só cheguei ali porque foi a mão do Senhor que me levou em segurança. Eu jamais vou ter a ousadia de pensar, fui eu que fiz, foi eu que acordei cedo, trabalhei até tarde e conquistei, fui eu que fiz, jamais, porque a Bíblia diz que é em vão levantar cedo e dormir tarde, porque é o Senhor que dá o sono ao homem, o Senhor que dá o pão a quem come, o Senhor que dá semente ao que semeia, ou seja, é o Senhor quem abençoa o homem, é o Senhor quem faz o que Ele quer da maneira que quer, porque Ele é soberano e Ele é Deus. Compete então a nós entender, as bênçãos de Deus na minha vida não são méritos meus, mas é mérito de Cristo Jesus, que um dia conquistou para mim. Amém? Jabez, ele entende isso, e a história dele está aqui para contar. Ele foi quem foi, ele venceu o que venceu, porque ele entendeu que quem podia mudar a história dele era Deus. Amém? A oração dele vai finalizando na próxima frase, que a tua mão esteja comigo. Irmão, pensa comigo, a Bíblia diz que a terra é como estrado dos pés do Senhor. Então vamos figuramente imaginar o tamanho deste Deus, até onde o seu pensamento puder alcançar. Se a terra é como estrado dos pés dele, imagina o tamanho da mão de Deus. Conseguiu imaginar? Conseguiu? Se essa mão for com você, quem poderá te deter? Qual o problema que vai te aniquilar? Se a mão deste Deus poderoso estiver contigo na jornada, nada fica na sua frente, gigante nenhum pode te segurar, problema nenhum pode te amarrar, maldição nenhuma pode te deter, porque este Deus é poderoso. Jabez está dizendo, olha, que a tua mão, Senhor, esteja comigo.
confirma, Senhor, as obras de minhas mãos. A gente precisa, ao levantar, Senhor, confirma, Senhor, a obra de minha mão, prospera o trabalho de minhas mãos, o que eu estou fazendo hoje, Senhor, o que eu estou levantando para fazer. Senhor, que a tua mão esteja comigo, me abençoando, me conduzindo, abrindo caminho em meu favor. Se não fosse a mão do Senhor, se não fosse o poder do Senhor, o que seria de Israel? O que seria de mim, de você? Mas foi porque a mão do Senhor, que embora eu não vejo, mas eu percebo na minha existência, é a mão do Senhor que tem aplanado o caminho para eu passar, endireitado as veredas para eu correr a corrida que me foi proposta. E Jabez continua: guarda-me de males e livra-me de dores. Se o grupo de louvor quiser vir, Adib, pode ficar à vontade. Guarda-me dos males. Irmãos, você não vê todos os males, os maus que rondam por aí. Eu não vejo. Mas o Senhor tem nos livrado de muito deles. O Senhor tem nos guardado na nossa saída, na nossa permanência, na nossa volta para casa. A jornada, ela tem seus riscos, tem seus perigos, tem seus desafios, mas aquele que tudo vê, aquele que está atento a todas as coisas, ele há de nos guardar de todos os males. É os maus externos, irmãos. É as setas que voam de dia. É os laços que estão rondando à noite. São as alianças que não deveríamos fazer. São as pessoas que não são enviadas de Deus para tentar nos atacar. O Senhor nos livra de todos esses males. Jabez está dizendo: olha, Senhor, na minha vida, na conquista, existe mal que eu não estou vendo. Guarda-me dele, Senhor. É você, ao assinar um contrato, é você dizer: Senhor, talvez eu não estou vendo alguma cláusula aqui que vai me prejudicar, e talvez isso sirva para alguém nessa noite. Guarda-me, Senhor, do mal que talvez esteja escondido. É você, ao entrar em algum lugar: guarda-me, Senhor, esconda-me, Deus, nas tuas asas protetoras. Esconda meus filhos, esconda minha casa, esconda minha mente, Senhor, e livra-me, Senhor, das dores. Existem muitas dores que o homem é sujeito a passar. Livra-me das angústias de alma. Imagina que talvez Jabez tivesse marcas profundas a respeito da sua infância. É Jabez, aquele que causou dor à mãe dele. É aquele da família meio problemática. É aquele sem futuro. Talvez existissem marcas profundas dentro de Jabez. E Jabez está pedindo: Senhor, livra-me das aflições, das dores de alma. Cura-me, Senhor. Traz um significado para a minha existência. Tudo que nós passamos, por mais difícil que foi você passar naquele dia, naquela hora, naquele lugar que te machucou, que te deu dor, em Deus tem um propósito, em Cristo tem um significado, e nós precisamos por vez pedir ao Senhor: ressignifica isso na minha mente,
Me faça entender as razões, porque fui eu que tive que passar ali. E quando eu entendo, e quando eu reconheço a graça, a misericórdia de Deus, eu sou curado. E quando eu sou curado, eu estou apto a curar a outros. E quando eu estou livre das dores e das aflições que me atormentavam, dos fantasmas que vagavam em minha mente, agora eu posso levantar como um vencedor, como uma vencedora, e posso dizer: o Senhor me livrou dos males que eu não estava vendo, mas também me livrou das dores que estavam alojadas em meu coração. O Senhor, Ele pode tirar a tristeza. O Senhor tem poder para tirar a angústia. O Senhor tem poder para tirar vazios na alma, que por vezes o homem não entende, mas Ele tem poder. E a vida de Jabez se resume aqui, e o final é: e Deus atendeu ao seu pedido. Nessa noite, nós podemos pedir o que quisermos ao Senhor, porque Ele está aqui. Se a sua oração for uma oração que agrada a Deus, que faz sentido para o Senhor, se a sua oração está no propósito de Deus, o Senhor nessa noite Ele pode te atender. Ele pode mudar o curso da sua história. Então eu te convido a se colocar de pé comigo. Aleluia. Para que a gente possa, antes de orar, cantar ao Senhor junto com a Dib. E nessa canção você começa a orar, a clamar a Deus, a pedir por Ele aquilo que Ele pode fazer por você. O Senhor, Ele está com os ouvidos abertos ao seu clamor, os braços esticados para te ajudar. Clama por Ele. O que está distante, o que se distancia da sua vitória nessa noite, é apenas uma oração. Então clama a este Deus que te ama, que te ouve nesse instante. Aleluia. Adoremos ao Senhor.